Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Olá, amantes de café e do conhecimento. Estamos aí, ó, tá preparado? Você está preparado? É mais um Aventuras Cafeinadas. Você que gosta de cafeína, você que gosta de conhecimento, você está no local certo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio energético do nosso podcast Aventuras Cafeinadas, transmitido diretamente do restaurante Divina Ceia. Lembrando que esse é um dos programas oferecidos pelo podcast Aventuras Cafeinadas. Esse é o programa Resenha das 12, aquele bate-papo na hora do almoço, né, meu grande amigo Éder. Estamos aqui, eu, professor Ângelo Benetoli, com meu amigo Éder Piccoli, professorzão aqui também da área de redação, literatura, pensa no cara top. Então seja bem-vindo, né? Hoje nós vamos vamos discutir um pouquinho mais sobre o universo da política aqui do noroeste do Paraná. Então hoje nós vamos falar aqui sobre os desafios do legislativo da cidade de Cruzeiro do Oeste. Prepare-se então para uma conversa rica e cheia de insights. Agora é hora de dar risada, né? Olha o estado que tá a minha voz. 2 semanas atrás era o cabelo comprido. E agora é a voz, porque meus cabelos mudaram, mas a voz não mudou. Agora a voz mudou. Então, meus queridos e minhas queridas, bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. Aproveita, pega o seu café. Lembre que milagres acontecem. Não tô mais fazendo reclamações a respeito do café. Milagres acontecem. E hoje, nessa sexta-feira, a primeira sexta do mês, né? O professor que está aí dando de férias já não guarda a data. Já esqueci. Então, primeira sexta de julho, trazemos aqui no nosso podcast. Antes de mais nada, agradecer, porque imagino que período de campanha, pré-campanha deve, né, ser bem metódico. Tá? Então, já agradecer a presença. Né? Vamos falar da cidade de Cruzeiro do Oeste. Justamente. Cruzeiro City, CDO. Né? Minha cidade, aliás, não minha, né? É a cidade da Gisele, né? A gente só tá, né? Olha lá, né? Então temos hoje aqui a honra, o prazer de conversar, bater papo, discutir, problematizar as questões referentes à cidade de Cruzeiro do Oeste, as coisas boas e as coisas que precisam ser melhoradas na figura da pré-candidata vereadora. Se eu errar alguma coisa, você corrige, tá? Porque, se eu errar aqui, né? Já começa por aí. Já começa por aí, tá? Então vamos aqui, ó. Só para ter uma ideia, ó. A nossa convidada é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, orientação educacional, educação especial e orientação pedagógica de educação à distância. Ah, gente, coisa pra caramba, hein? Aí o pessoal de Cruzeiro que tá vendo, já fica esperto, ó. Quando a gente fala que pessoas para assumir o legislativo tem que ter experiência. Vamos lá então, ó. Em 1993, trabalhou na Secretaria Municipal, coordenadora pedagógica, por 13 anos. E se eu falar errado, corrige. 2007, começou a trabalhar. Aí você vai ter que falar. Começou a trabalhar na escola especial Irmã Ana. Tozak. Eu ia falar Tomazic, ó, já sai tudo errado. Tozak, tá? Que é a pai lá de Cruzeiro do Oeste, como vice-diretora. Ficou por 2 anos. Em 2009, assumiu a direção da escolar de lá e ficou por 10 anos. Hoje, ainda trabalha nessa mesma escola como professora. Então, seja bem-vinda, de mais nada, obrigado. E seja bem-vinda a professora Tereza de Jesus Loução Pereira. Muito obrigado. E vamos começar as nossas perguntitas. Justamente. Olha, é uma satisfação muito grande, professora. Um prazer tê-la aqui mais uma vez, né, reiterando essa importância da sua presença aqui conosco hoje. Pré-candidata. Então, é um orgulho nosso trazê-la aqui no Aventuras Cafeinadas. E a gente, né, os nossos cafeinados, para começar a nossa conversa de hoje, nós gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória pessoal, né, sobre a sua trajetória profissional. Já foi elencado algumas situações aqui pelo Éder, né?
Então, essa experiência de vida, né, toda a sua experiência, né, e o que inspirou você entrar na política? Fala para os nossos cafeinados, por gentileza. Olá, professor Ângelo, professor Opa! Éder. Eu quero cumprimentar também a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É uma grande alegria estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história de vida. Eu sou uma pessoa que sou filha de agricultores, nasci em Mandaguaçu, meus pais mudaram para Cruzeiro do Oeste em 1957. Eu tinha apenas 20 dias de nascida. Meus pais eram imigrantes da Europa, de Portugal, e instalou-se moradia ali na Estrada Palmito. Acho que o Éder conhece, que ele disse que é de Cruzeiro, né? De Cruzeiro. Na Estrada Palmito. Legal. E eu vivi ali até os meus 15 anos de idade. Estudei na Escola Rural Municipal, Rui Barbosa, e vivi ali a minha infância toda na Estrada Palmito. Aos 15 anos eu me mudei para a cidade. Mudei porque eu precisava continuar meus estudos, né? Certo. E também eu vim para cuidar, fui para a cidade para cuidar dos meus 2 sobrinhos mais velhos. Então eu fiquei como babá deles por 2 anos. Depois de 2 anos, aí eu ingressei no mercado de trabalho. Aí comecei a trabalhar no supermercado Lusitano, que havia em Cruzeiro do Oeste, hoje não tem mais. E ali eu trabalhei por 3 anos. Iniciei aos 17, aos 20 eu deixei e fui trabalhar nas lojas Riachuelo. Então, nas lojas Riachuelo, eu trabalhei então, por 9 anos. Exerci função de escritório, no caixa, no crediário. E ali eu fiquei até os 9 anos. Até quando minha filha mais velha nasceu, e eu não tinha com quem deixar, então daí eu tive que deixar o trabalho e ficar em casa. E voltando um pouquinho, em 1984, eu me casei com o Yolando, um policial da reserva, hoje da reserva, né? Correto. E eu tive 3 filhos, Cíntia, que hoje é enfermeira, trabalha em Cruzeiro do Oeste, Rodrigo e Yara. A Yara trabalha em Maringá como agente de viagem. O Rodrigo, no penúltimo ano da faculdade, ele cursava Comércio Internacional no Canadá, e ele foi acometido por um câncer muito grave, e onde o levou a morar no céu. Já faz 10 anos que ele se foi. E nós estamos aqui, firmes. Depois desse tempo, então, que eu saí das lojas Riachuelo, eu fiquei um bom tempo, assim, uns 2 anos, em casa, cuidando da Cíntia. Mas eu ingressei na faculdade também nesse período, então foi quando eu comecei a fazer pedagogia e já logo comecei a trabalhar na Escola Municipal Nisa Floresta. Em 1988 foi que eu comecei na Escola Nisa Floresta como bibliotecária. Fiquei um tempo, acho que 4 ou 5 meses, daí já fui chamada para ir para a sala de aula, onde eu fiquei 7 anos na sala de aula como professora e no final eu fiquei como coordenadora pedagógica também na mesma escola. No final desses 7 anos, em 93, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação, onde eu fiquei por 13 anos. Na Secretaria de Educação, eu iniciei um trabalho, primeiro como coordenadora do projeto Um Salto para o Futuro. Depois é que eu fui para coordenação pedagógica. Interessante. É isso. Professora, conta pra gente só um pedacinho, o que seria esse projeto Salto para o Futuro? Então, o Salto para o Futuro foi um projeto novo que surgiu na região, daqui no Núcleo Regional de Morana, onde nós assistimos às aulas via televisão, a gente tinha que gravar as aulas, videocassete na época, e a gente gravava essas aulas e depois montávamos turmas com os professores e a gente repassava o curso para os professores. Então tinha vários cursos, tinha de alfabetização, tinha curso sobre sexualidade, eram várias modalidades que a gente trabalhava. E eu fiquei nesse trabalho por 4 anos, coordenando esse projeto Um Salto para o Futuro. Foi um projeto muito rico, que a gente adquiriu muito conhecimento
Inclusive, na época, a gente teve que fazer investimento porque não tinha informática, não tinha nada disso. Nós tínhamos que... Eu tive até que comprar uma parabólica para pôr na minha casa, porque eu não tinha. Tivemos que comprar um videocassete. Que legal. E na Secretaria de Educação tinha todos os equipamentos, mas eu não podia ficar lá o tempo todo, então eu gravava em casa também. E foi assim, foi um trabalho muito bom de se fazer. A gente gostou muito desse trabalho e valeu a pena. Que ano foi isso mesmo, professora? Em 1993. 93, né? Você vê que é o formato mais ou menos da internet, do EAD, né? Que legal, interessante. Justamente, interessantíssimo, professora. E o que levou você a entrar na política, professora? Então, na política, na verdade, eu sempre gostei da política. Uhum. Quando eu era uma jovenzinha de 12 anos, que eu morava lá no sítio, tinha aqueles comícios nas estradas. Naquele tempo tinha só 2 partidos, né? Uhum. Arena e o MDB. E MDB, que a gente chamava de Manda Brasa. Nossa, fazia tempo que eu não vi esse termo. E eu já gostava de participar. E eu sempre chamava meu pai, meus irmãos, para ir comigo, né? Que eu gostaria de ir lá participar. E eu gostava muito de ouvir os candidatos do Manda Brasa. Então, na verdade, eu já tinha partido. Sim, sim. E assim foi. E depois, com o passar do tempo, eu sempre participando de reuniões e tal. E daí, na faculdade também, quando eu fiz o curso de pedagogia, o meu curso dividia em orientação educacional e gestão escolar. Certo. Então, em orientação educacional, nós tínhamos que fazer um teste de personalidade. Uhum. E naquele teste, em primeiro lugar, ficou a política. E eu dizia para a professora, não, isso aí está errado, não tem nada a ver comigo, eu dizia, né? Mas não foi bem assim. Com o passar dos anos, a gente percebeu que realmente eu levava jeito para a política. E depois, quando eu assumi a direção da APAE, aí foi que aguçou mesmo, porque daí nessas funções a gente tem que trabalhar muito, conversar muito, dialogar muito, negociar muito. Aí foi que a gente percebeu, então, que eu levava jeito. E na época que eu estava na direção da APAE também, foi quando o hoje deputado Zé, que era prefeito. Certo. E ele me convidava para ser candidata a vereadora. E eu dizia, não, Zé, deixa eu aqui como diretora da APAE, tá bom demais, continuo aqui. Mas daí, agora, já aposentada de um padrão do município, estou trabalhando só com o padrão do estado, agora tem mais tempo, então a gente me lancei. E sempre com o apoio da família, né? Da Cíntia, da Yara, do Yolanda, sempre me apoiando nesse trabalho. E eu estou indo em frente. Muito interessante. Tá vendo aí, você cafeinado que está nos acompanhando? Se você também tiver alguma pergunta, galera, é só mandar aí nos comentários. Nosso amigo aqui, o Ederzão, vai pegar e vai ler com todo carinho aqui. Se tiver alguma saudação também, uma mensagem para a pré-candidata aqui, Tereza Loução, é só enviar. Se tiver alguma dúvida também, mas vamos lá. Você vê o negócio, política é coisa séria, né? E todo mundo tinha que gostar. Não é uma questão assim, tipo, saber que tudo, preço, que você faz envolve política, né? É interessante também que tem que estar preparado, né? Então, tipo assim, não é acumular funções, né? Mas vamos aproveitar, vamos criar uma espécie de linha do tempo, né? Já foi citado ali, eu quero voltar para esses idos de 93, esse processo pré-EAD que a gente estava falando. Eu queria que a senhora contasse para nós e para o pessoal de casa como que foi trabalhar esses 13 anos na Secretaria de Educação da cidade. Tipo, o que teve de bom, quais foram os desafios, já citou um pouco aí de salto para o futuro, mas teve mais projetos, como é que era, até fazer um parâmetro para os tempos atuais, a questão dos professores hoje, os professores daquela época, eu imagino que esses 20 anos mudou muita coisa, também mudou o perfil de profissional da área da educação. Então, conta pra gente um pouco desse período aí. Olha, trabalhar na Secretaria de Educação foi assim, foi maravilhoso, porque eu amava trabalhar na Secretaria de Educação. Até porque a gente tinha que estudar muito, tinha que adquirir muitos conhecimentos para a gente poder coordenar os professores nas salas de aula, nas escolas, inclusive a pós-graduação em Educação Especial, eu fiz exatamente para ter mais conhecimento para poder orientar os professores nas classes especiais.
Nem por um momento eu pensei em trabalhar na PAI, não tinha essa pretensão. Aham. E naquela época senti a necessidade de fazer uma pós em educação especial. E quando eu entrei em 1993, nós ainda tínhamos 19 escolas rurais. Então nós tínhamos que ir nessas escolas rurais, visitar as salas de aula, conhecer os alunos, orientar os professores, olhar todo o material das crianças, que a gente olhava mesmo, não tinha como ser diferente, e ver como que estava andando, como que estava acontecendo o ensino-aprendizagem. Então foi um período assim muito desafiador. Inclusive nós íamos de Kombi, e era longe, inclusive nós íamos até São Silvestre, que é o distrito de Cruzeiro do Oeste, então é muito longe, e a gente ia de Kombi e fazia todo esse trabalho. Então na semana que a gente fazia todo esse trajeto, era assim bem cansativo, mas muito gostoso, porque a gente também se divertia, além do trabalho, a gente também se divertia. Conversava muito com os alunos, com os professores, com o pessoal de serviços gerais. Era um serviço assim, gratificante. E na secretaria, então, a gente conduzia todo o trabalho, tanto esse do Salto para o Futuro como outros. Um desafio que tinha muito na época é que nós não tínhamos muito recurso, né? Sempre um recurso muito escasso, muito difícil. E nós tínhamos que trabalhar com mimeógrafo a álcool. O primeiro vício é cheirar a prova. Tirar a prova. Então, o mimeógrafo a álcool, o mimeógrafo a tinta, e nós tínhamos que preparar todo esse material para mandar para todas as escolas, que não eram tão poucas, só na zona rural eram 19, depois tinha as da zona urbana. Então, foi assim, foi desafiador um período ali. Mas foi gratificante, porque o que mais eu gostava era que nós tínhamos que estudar muito para a gente conversar sobre o assunto, se manter sempre atualizado. Então foi um trabalho maravilhoso, eu amava. Excelente, excelente. Professora, partindo agora, né, já que nós estamos aqui nesse processo cronológico, falando sobre as suas experiências, agora a gente queria conversar um pouquinho sobre a APAE, né? No período de 2009, então você foi diretora da APAE. E assim, nós queríamos saber aqui, os nossos cafeinados aí, cafeinadas, como que foi esse caminho até você chegar na direção da instituição, sabendo que a instituição da APAE é uma instituição de extrema importância para a cidade de Cruzeiro do Oeste. Como que foi chegar até lá? Quais foram os passos para chegar até a direção? Então, professor Ângelo, foi assim, primeiro eu fui convidada para ir para a direção, em 2007, mas eu não tinha experiência numa escola especial. Então eu falei, não, como diretora não, eu aceito como vice-diretora, eu preciso conhecer a escola. Certo. Preciso conhecer a dinâmica, como que é o processo da escola, porque não é uma escola pública, assim, não é municipal, não é estadual, não é federal. É uma escola conveniada. Certo. Até que a APAE é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que em Cruzeiro do Oeste ela mantém a escola Irmã Tanzac. Aqui em Moarama ela mantém a escola Nice Braga. Então, cada escola tem um nome. E a APAE é uma associação. Então, essa associação sobrevive de convênios com o município e com o Estado. Isso para pagamento de profissionais, para manutenção da alimentação e tudo mais. Então, a gente precisava conhecer toda essa dinâmica, todo esse processo. Deve ser complicadíssimo, né? Não é tão simples, né? Então, depois de 2 anos, aí foi que eu disse, estou pronta. Então, daí foi que eu assumi, então, a direção da APAE. E nós tínhamos uma diretoria, porque essa associação tem a diretoria, tem o presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, todos esses membros que fazem parte da diretoria executiva. Depois tem o conselho consultivo também, e tinha eu como diretora escolar e a vice-diretora. Então, nós tínhamos que nos reunir praticamente uma vez por mês, junto à diretoria, para discutir todas as dificuldades, todo o processo e tudo mais. Logo no início, quando eu assumi, então, a escola estava assim, necessitando de muita coisa. De material pedagógico, que os professores tinham pouco material para trabalhar com os alunos, precisava de reformas,
tinha toda uma gama de necessidades. Certo. E foi quando a gente começou, então, a elaborar um planejamento para poder trabalhar tudo isso. E nós começamos pelo material pedagógico, fomos comprando, ia ampliando, enfim, conseguimos abastecer bem ali a parte pedagógica. Era justamente até essa próxima pergunta, né, que era justamente sobre essas realizações durante esses 10 anos que você esteve à frente da PAI, que você contasse um pouquinho para os cafeinados ali. Tem mais para a gente aqui, professora? Sim. Então, depois de organizar toda essa parte pedagógica, aí nós começamos a melhorar a estrutura física da escola. Aí fomos fazendo promoções, porque os convênios que nós temos, ela não tem assim valores para reformas, para construções. Correto. Isso tem que ser através de promoções. Por isso que a PAI está sempre pedindo, as APAIs maiores têm condições de montar um centro de doação. O Cruzeiro do Oeste, por ser uma cidade menor, a gente não conseguiu fazer isso. Então, a gente fazia as promoções, fizemos várias promoções, jantar, porco fogo de chão, jantar premiado, com bingo eletrônico. Legal. Fizemos várias promoções. E a gente conseguiu, assim, envolver muitas pessoas nessas promoções. Envolvemos os professores, os funcionários, as famílias, a comunidade, os pequenos e grandes empresários, para fazer as doações, para a gente conseguir fazer um jantar assim que ficasse contente. E nós conseguimos reunir 700 pessoas em cada jantar. Que legal. Então era muito bacana. E os comerciantes nos ajudaram muito. Nossa, eu sempre falo que eu sou extremamente agradecida aos empresários, que eles nos ajudaram muito. E as famílias também, que as famílias estavam sempre ali, apoiando. Não tinham tantas condições, mas apoiavam. Então a gente foi desenvolvendo esse trabalho. É isso que é bacana, né? É uma coisa que a gente vê a comoção popular, né? Da comunidade, a comunidade participando. Eu acho que no Brasil falta um pouco dessa questão, né, no geral, né? A participação da população, né? Sabendo que a escola, tá certo que se nós pensarmos dentro desse viés que os governos têm a necessidade, os governos teriam que fazer alguma coisa, né? As APAIs teriam que ter mais apoio, acredito, né? Ser uma coisa até de responsabilidade do governo, talvez. Mas é interessante essa parte dessa mobilização da sociedade, né? Que aí você vê o comprometimento, vendo aqui a professora aqui, é até interessante a cara de prazer, professora, né? Tipo assim, olha, da realização, fizemos isso, né? Então não é uma coisa que o dinheiro veio aqui e só direcionou, não é aquela luta. Aí vem a pergunta, você aí, cafeinada, sabia de todos esses trâmites da PAI, né? Tinha noção disso, do funcionamento? Eu não sabia. Para mim a PAI a PAI era uma mistura entre escola municipal e escola estadual. Tanto é que então deve ser uma fake news quando rolava aquelas histórias de que o governo ia fechar as APAIs do Brasil. Porque se é uma associação, entendeu? Que é uma associação, ela que mantém, né? Nossa, isso é bem, entendeu? Para mim era uma, tipo assim, ela seria uma escola com parceria com o município, parceria com o estado, assim, vamos dizer. Não necessariamente uma associação que mantém. Nossa, é bem, então, a gente não sabe essas coisas. Vou aproveitar o embalo, Tem mais uma tem uma aqui? Tem mais uma ainda? Vai lá, tem mais uma. Só mais uma aqui, já deixa ele falar, cara. Olha, professora, só pra gente saber assim, então a gente já falou meio, né, várias ideias aqui sobre a questão da PAI, mas agora eu gostaria que você falasse sobre essas dificuldades, então, que a PAI tem no Brasil, as APAIs. Sim, todas as APAIs têm a dificuldade na situação financeira. A questão financeira, porque nós temos bons profissionais trabalhando, todos habilitados, com formação adequada, muitos são concursados, assim como eu, sou concursada do Estado, outros são concursados do município, que são cedidos para o município, outros são contratados pelos convênios que existem, mas de uma maneira geral, a maior dificuldade das APAIs é a questão financeira. Tanto é que no período que nós estivemos na direção, a gente conseguiu três vezes produtos da Receita Federal para nós fazermos o bazar para a manutenção da escola. Porque, por exemplo, na época que nós estivemos lá, nós tivemos que reformar banheiros, tivemos que construir a quadra,
de esportes que não tinha, fizemos várias coberturas, construímos a panificadora que também não existia. A gente conseguiu até recurso do Canadá, através do meu filho quando morava lá, porque ele também trabalhava como voluntário lá numa ONG. E ele pediu um projeto, eu mandei, e ele então conseguiu angariar fundos para nós fazermos uma cobertura para que os alunos pudessem fazer educação física, fazer as atividades na sombra e sem chuva. Então foi um trabalho assim grandioso. Mas um trabalho que eu amei fazer, que eu gostaria de colocar em destaque, foi a inserção dos alunos adultos no mercado de trabalho. Opa, a gente já vai chegar lá. A gente já chega lá. Isso é maravilhoso, né? É. Isso é a prova que o plantar colheu frutos. Acho que é uma coisa bem nessa linha. Vamos aproveitar o embalo aqui, ó, tem uma perguntinha. Aí se eu falar errado o nome, você corrige. Tá? Então acontece, ó. Eu acho que deve ser Fátima Lima, tá? Porque tem um R no meio, mas que é Fátima Lima. Ela tá fazendo uma pergunta que eu acho que até encaixa pra gente discutir um pouco, ou debater. Que é a questão assim, essa questão do aumento dos casos de criança com autismo. Então ela quer saber da senhora, eu vou dar até uma melhorada na pergunta, dar uma ampliada. Por que está tendo esse aumento e quais são essas implicações para o futuro? A preocupação dela é mais com o futuro. Mas juntar isso, por que está tendo esse aumento? Se a gente consegue ter uma noção. Por que aumenta e qual que seria o problema para o futuro? Sim, a Fátima está certa em fazer essa pergunta, porque, olha, realmente, lá em Cruzeiro nós temos 57 alunos, aproximadamente, com autismo. Uns estão na PAI e outros estão no ensino regular. Ainda não está assim certo qual é o motivo de tudo isso agora. Porque síndrome de Down. Eu acredito que é muito mais uma questão, né, como a professora falou aqui, do estudo, né, professora? Porque assim, eu acho que não tem como saber, né, talvez ali, né? E aí se você estuda, já começa a te preparar, talvez por uma questão do preconceito, né, professora? Porque às vezes a pessoa fica lá e ela não aceita que o filho tem alguma dificuldade, né? E isso gera vários transtornos ali depois ali para a família. Então, se você já vai se preparando, né? Transtornos, quando eu digo transtorno aqui, é a pessoa, pai e mãe, né? Não a criança. A criança ela não tem culpa da situação, né? E aí ela tá ali e esse pai e essa mãe tem que estar preparado para isso. Então é importante a gente trazer essa temática. A gente teve o nosso primeiro podcast, nós falamos sobre isso, trouxemos uma especialista, né? Quem quiser assistir o podcast com a professora Dani também, ela é psicopedagoga aqui de Umuarama, fique à vontade lá também, ela vai explanar muito mais essa questão ali do autismo, né? Então, o interessante é justamente essa esclarecimento, né? Não, mas E é interessante que às vezes você puxa pro lado do preconceito, às vezes ele surge na família, né? Ela não surge quer dizer, não que a sociedade não tenha, né? Mas ela é o primeiro viés da família não aceitar. E aí, pra gente fechar esse assunto, foi muito interessante que eu vi um vídeo hoje, as minhas andanças na internet, daquele maestro que tem o problema na mão. Fugiu o nome dele. E a orquestra dele foi regida por um menino autista. E você vê a emoção do menino quando o maestro faz o discurso, que a gente põe o empecilho de, nunca vai ser nada na vida, ou nunca vai conseguir. Pô, pensa bem, um moleque reger, é uma criança, pela imagem deve ter 8, 9 anos, ele conseguir reger uma orquestra. Gente, eu não consigo nem pronunciar direito a palavra orquestra. O moleque regeu. Agora vamos aumentar esse leque. Aí eu imagino, a seguinte ideia. Agora vamos partir para a questão dessa lei brasileira de inclusão que surgiu. Se eu falar alguma coisa errada, eu estou pisando num campo que eu não tenho tanto conhecimento. Então, a professora corrige e arruma a gente, tá? Essa lei de 2015, e segundo aqui, ela foi um passo importante para garantir os direitos educacionais das pessoas com deficiência. Tá? Aí eu queria que a senhora, se possível, esclarecesse para os nossos ouvintes, ainda para mim aqui também, né? Essa questão desses principais aspectos dessa lei
que pelo visto aqui é a Lei 13.146, né? E qual seria o papel das APAES, né, nesse processo e políticas públicas para a gente continuar avançando? Eu acho que a lei deve ter sido um primeiro passo. Então, Sim. o que é necessário para continuar avançando nesse aspecto? Exatamente. Inclusive, essa lei, ela é do dia 6 de julho de 2015. Cara, olha só. Amanhã ela está fazendo 9 anos. Que massa. Sem Querer encaixou o negócio. Exatamente. Olha, essa lei, eu falo assim que foi a salvação, porque ela veio assim garantir os direitos da pessoa com deficiência. E um outro ponto também interessante, que ela define, aqui no artigo 2º, ela define quem são as pessoas com deficiência. Então é bem interessante ler a lei para poder entender e ver todos os direitos que a pessoa com deficiência tem. Porque ela tem direito à saúde, à educação, ela tem direito à casa própria, ela tem direito à acessibilidade, ela tem muitos direitos. E que ela precisa ser auxiliada por pessoas que sabem do assunto. Eu vou, só um adendo aqui, professor, eu vou fazer um compromisso com você, cafeinado, assim que agora nessa série a gente vai conseguir editar todos os vídeos, eu vou deixar o link da lei, né, que a professora está até aqui, inclusive, com a lei, para você acessar depois e dar uma estudada aí, né, ficar sabendo ali sobre essa questão. Isso. Então, eu estava até olhando aqui na lei, todos os direitos da pessoa com deficiência, ela tem todos os direitos possíveis para ter uma vida saudável. Para ter uma vida assim, tranquila, acompanhada. E as APAES, não só as APAES, como outras associações também que existem, aqui em Moarama existe a AMA, né, a Associação das Mães dos Autistas. Lá em Cruzeiro é a Associação das Mães Atípicas. Então, todos... Agora está voltando, né? Era a Siri funcionando. Volta lá, professor, desculpa aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, como diz o Éder. Vamos lá, vamos voltar aqui à nossa linha de pensamento, professora. Isso. Então, a criança com deficiente, ela está na cidade, ela está no município, ela vive no município. Se as outras crianças, os outros alunos, os outros jovens frequentam uma escola pública com todos os direitos, por que não uma pessoa com deficiência? Então, na verdade, não precisaria das associações estar solicitando e pedindo ajuda e ali até implorando manutenção das escolas, tudo. Então, eles têm o direito, eles são cidadãos igual a qualquer um outro. Com certeza. Né? Então, a APAE e as outras associações contribuem muito até para lutar pelos direitos. Né? Que assim as famílias não ficam sozinhas no barco. Isso mesmo. Gente, olha só, o papo está muito bom, está excelente. Tem mais perguntas aí, Éder? Pode só parabéns aqui, ó. A galera tá mandando. Nossa. Vai lá. Aproveitar minha voz aqui, né, seu engraçadinho, né? O que acontece? A galera tá só mandando parabéns aqui, ó. Pessoal, a Fátima agradecendo a resposta, tá? E aí agora, o que nós faremos? Agora é hora do jabá. Você cafeinado. Galera, primeiramente um abraço pro pessoal de Cruzeiro do Oeste que está nos assistindo aí, um grande abraço, tá? Gente, você que está nos assistindo, que está aqui em Moarama também, quando você vier aqui para o Moarama, nós estamos aqui no restaurante Divina Ceia, do nosso amigo Júlio. Então, para você vir aqui no Divina Ceia, bem na área central, aqui na Rua Arapongas, número 3923. Olha lá, anota aí, Rua Arapongas 3923. Ou você pode pedir também pelo WhatsApp. E olha só, tudo aqui é ao vivo, galera almoçando aqui, todo mundo, como diz, o show não pode parar, né? Então continua aqui e a gente está apresentando o Aventuras Cafeinadas aqui nesse momento. E, gente, pede lá pelo WhatsApp, 3152-1852, 44-3152-1852. Pede aqui pro Julião, você vai ver que a comida é bem caseira, é uma comida muito boa, tá? Você vai gostar. Tereza daqui a pouco vai comer com a gente aqui, vai estar maravilhoso, sensacional. E, gente, segue as nossas redes sociais, o Seio de Cruzeiro do Oeste, que nos seguiu nas nossas redes sociais, Aventuras Cafeinadas no Instagram, né? No YouTube também. Gente,
peço essa ajuda para vocês aí, galera. Vai lá, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda a gente pra caramba. Depois, inclusive, aqui, o episódio da professora Tereza vai estar editado e vai estar lá no YouTube, tá? Então nós estamos fazendo ainda pelo meu Instagram aqui, Benetoli Galvão, pelo número de usuários que a gente tem, a gente está construindo esse canal, né, aos poucos. Daqui a pouco a gente vai passar do canal do Aventuras Cafeinadas e começar depois também usar o YouTube. Então eu peço essa força, manda pro seu amigo aí, marca aí Aventuras Cafeinadas, não é descafeinadas, cara, aqui tem muita cafeína, né? Esse café é brincadeira, né? Café é uma experiência. Justamente. E, continuando aqui o merchan, nós também estamos no Spotify. Vamos colocar os episódios, tem alguns episódios ainda pra gente colocar. Tem os shorts também que você pode acompanhar, os cortes aqui da fala da professora Tereza e de outros personagens que passaram aqui pelo Aventuras Cafeinadas. E se você também, né, sentir tocado no teu coração, quiser ser um patrocinador do Aventuras Cafeinadas, ou com qualquer quantia, nós falamos o nome aqui da tua empresa, né? Pode conversar aqui conosco através do 449-9959-1026. Se você, professor, mas cara, é muito número para lembrar, cara, é só você clicar, né, lá na bio, no link que está na bio, que tem todos os contatos, né, todos os canais aqui do Aventuras Cafeinadas, ok? Galera, então faz isso aí, ó, para um pouquinho aí, vai lá e dá o seu like aqui no nosso episódio, vai lá, se inscreve no canal e a gente espera você por lá. E tem muito mais aqui do Aventuras Cafeinadas para a gente oferecer a vocês. Depois desse merchan do marketing, né, vamos agora entrar no campo de Cruzeiro do Oeste da política. Então, como a gente falou no começo lá, a senhora é pré-candidata. Então vamos agora discutir, debater, falar um pouquinho de Cruzeiro do Oeste. Tá? Apesar que a gente já falou da questão da PAI e tudo mais tal. Vamos começar o nosso... A gente vai fazer uma sequência de perguntas, se assustar, tá? É uma sequência de perguntas. Não. Mas assim, é porque engloba quase tudo a mesma coisa. Tá? Então vamos partir para esse início da educação inclusiva, que é o que a gente já está falando. Então seria assim, enquanto candidato, né, nesse momento pré, mas futuramente candidato, quais são as propostas para garantir que todos os alunos com necessidades especiais na cidade de Cruzeiro do Oeste tenham acesso a uma educação de qualidade e, principalmente, adaptada às necessidades deles? Além disso, qual seria o papel da tecnologia assertiva e para melhorar a vida do aluno e para integralizar melhor o ambiente escolar? E, por fim, quais seriam os mecanismos e caminhos para tentar combater o preconceito e a segregação de alunos, acho que não sei se o termo é certo, com deficiência nas escolas? Isso aqui é muita coisa, mas tudo dentro do mesmo papel. A gente vai falar. Éder, olha, realmente, se pergunta a minha proposta, né? Isso. A minha proposta de imediato é que seja gasto na educação, no mínimo, os 25% do orçamento do município, que é um dever. No mínimo, os 25%. Ele pode investir mais, mas o mínimo que seja investido. Porque para acolher os alunos com deficiência, a escola regular ou o ensino comum precisa estar preparado. Estar preparado com profissionais qualificados, consiga lidar bem tanto com o aluno cego como com o aluno com deficiência auditiva, que a gente chama de surdo mesmo, com os cadeirantes, agora com os autistas. Então, o município precisa estar preparado. E ele só vai se preparar se ele investir na educação. Em primeiro lugar, ele tem que investir com capacitação para alfabetizadores exclusivamente. Porque essas crianças vão entrar no período de alfabetização. Justamente. Então, o professor precisa estar habilitado para a alfabetização. E também com cursos de educação especial. Seja uma pós-graduação, seja outras especializações, o município precisa ter profissionais preparados.
Então não adianta dizer assim, esse aluno agora vai para o ensino regular, ele não é da PAI, ele é do ensino regular. Mas ele chega lá, aí ele fica marginalizado, ele fica lá segregado, ou ele até convivendo com pessoas preconceituosas. Então, tudo isso, o município precisa estar preparado. E isso não é simples de fazer. Então, porque sala de aula, acredito, né, professora? Hoje em dia, no período que estamos vivendo, não é mais uma coisa de só um professor em sala de aula, acredito eu, né? A coisa tem que ser intensificada. Exatamente. Tanto é que esses alunos, eles vão para o ensino regular, eles não vão ficar numa sala de aula entre eles. Não, eles vão ficar inseridos nas salas com os demais alunos, senão ficaria segregado da mesma forma, né? Ele tem que ficar na sala de aula junto com os demais alunos, mas ele tem direito a um professor qualificado para dar atenção para ele, tanto em preparar atividades diferenciadas, como dar atenção na necessidade dele ali na sala de aula e auxiliar o professor regente, né? Mesmo que o professor regente seja qualificado, ele precisa também de auxílio, né? Então, necessita disso. Tá, uma outra proposta que eu tenho, que eu acho muito interessante, que na verdade é um sonho meu desde quando... Isso daqui é teu espaço. Desde quando eu fiz o curso de psicopedagogia, porque eu nunca atuei como psicopedagoga. Eu tenho a pós-graduação, mas nunca atuei. Mas desde aquela época eu sonhava e eu achava necessário que a gente tivesse um centro de atendimento psicopedagógico no município para atender esses alunos com dificuldade de aprendizagem. Que legal. Depois que eu fui para a PAI, que eu tive toda aquela experiência, eu cheguei à conclusão que não pode ser um centro psicopedagógico, tem que ser um centro de atendimento multiprofissional, onde atenda o psicólogo, o fonoaudiólogo, o psiquiatra, o neurologista, enfim, todos esses profissionais que ajudam a criança a se desenvolver. Que é um todo, né? É um todo. Então, o que eu imagino? Eu imagino assim, um prédio construído com várias salas amplas, todas equipadas, de acordo com a necessidade daquele profissional. E, por exemplo, a psicóloga, no mínimo, teria que ser 2 salas, com 2 psicólogos atendendo 40 horas semanais. Porque uma criança ou um jovem vai para fazer as terapias, ele não é liberado dentro de 4, 5 sessões, não. Demora um tempo. Então, ele precisa de um tempo. Então, um psicólogo só não vai dar conta. Com certeza. Então, esse centro de atendimento multiprofissional é um sonho. É um sonho que eu já estou cobrando, eu já estou colocando no plano de governo da nossa pré-candidata, a prefeita. Já falei com o nosso deputado Zeca Dirceu, já coloquei para ele desse sonho, dessa necessidade. Então, eles sabem dessa minha proposta. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. E eu converso muito com o pessoal da área da educação, e todos até agora falaram para mim, Tereza, isso é um sonho mesmo, e que se realizar, olha... Começa a virar referência, né? Começa a virar referência, e pensa bem, quanto que vai ter que ser investido? Porque não é um prédio pequeno, é um prédio grande, porque nesse prédio, além das salas, vai ter que ter uma recepção, vai ter que ter uma profissional trabalhando ali na recepção, de preferência que seja uma pedagoga, que entenda bem da situação, tem que ter banheiros masculino e feminino, tem que ter banheiros também para os profissionais que estão ali, enfim, tem que ter uma cozinha. Então, na verdade, é uma outra escola, né? Sim. É quase que uma outra escola, né? Quase não, acho que até mais. Então, tem que ter investimento grande. Então, 25% do orçamento para abraçar tudo isso não vai ser suficiente. E acredito também, professora, tem um outro agravante nisso, né? Porque sendo um centro de referência, acabaria atraindo o pessoal da região, né? Não ia ficar só a Cruzeiro do Oeste, né? Pois é. Por isso que aqui em Moarama tem alguma coisa nesse sentido, algumas clínicas nesse sentido, mas é particular. Isso. O que eu digo tem que ser municipal. Porque nós temos muitas famílias carentes que não têm condições de pagar as terapias. E elas, inclusive, vêm de ambulância para ser atendida e ficam esperando a ambulância para voltar. Se tiver lá no município, um local com todas essas especialidades, vai facilitar muito a vida das mães desses alunos com deficiência. Com certeza.
E, inclusive, agora já falando sobre as tecnologias assistivas, é muito importante que, por exemplo, o cego ele precisa de um computador adaptado. O surdo precisa de um aparelho que existe, que é acoplado, ele traduz em língua de sinais. Que legal. A cadeira, as carteiras desses alunos também têm que ser adaptadas. Por exemplo, lá na nossa escola, na APAE, nós temos a TO, que é a terapeuta ocupacional, que ela faz as adaptações necessárias nas cadeiras que nós temos. Ela adapta a cadeira à realidade do aluno. Certo. Ela adapta o lápis, por exemplo, na necessidade do aluno. Certo. O aluno, por exemplo, que não tem a coordenação motora fina, ele precisa de um lápis adaptado para ele poder escrever. Legal. Então, é uma série de adaptações que há necessidade. Então, a escola precisa estar preparada para acontecer a educação inclusiva. Né? Excelente, professora, excelente. Professora, abordando ainda nesse tempo o tema de inclusão, a gente optou por abordar por essas questões por conta da grande experiência que a professora tem, e eu acho que é interessante quando a gente pensa no legislativo, a gente ter representantes das classes, né? Então tem que ter o cara que vai falar com o industrial, o comerciante, tem o cara que vai conversar, né, com tal área, e assim nós temos a professora aqui falando sobre a questão da inclusão, né? E aí sim, agora a gente queria, né, como proposta, né, falar contigo, professora, sobre esses impactos positivos da inclusão de alunos né, que tem algum tipo, não sei se é assim que se fala ali, mas deficiência, mas no mercado de trabalho. Agora sim, eu gostaria que a professora falasse, de repente, se tem alguma proposta com relação a isso, ou como funciona ali em Cruzeiro do Oeste. Sim, a gente, como eu já estava dizendo aqui, a gente teve o prazer de realizar um projeto de inserir os nossos alunos adultos, acima de 18 anos, no mercado de trabalho. Porque quando ele chega nessa idade, ele já não vai querendo muito ficar na escola, ele quer trabalhar, ele quer ter seu ganho e tudo mais. Então, nós desenvolvemos um projeto em parceria ali junto com a nossa psicóloga da APAE, com a assistente social, conversando nas empresas. Nós temos o Freguasta, que é uma empresa grande, e o Lático também nos auxiliou bastante nesse sentido. Então, a gente montou um projeto que os professores davam aula para os alunos falando sobre esse assunto. E a psicóloga também fazia um trabalho com eles, falando de quais as qualidades que um profissional lá na empresa precisa ter. Que ele precisa saber respeitar normas, que ele precisa saber chegar no horário, que ele não pode chegar atrasado, que quando ele ficar doente, ele precisa ir ao médico, pegar um atestado e apresentar um atestado. Não é faltar por faltar. Seguir na sociedade, né? Exatamente. Então, tudo isso foi trabalhado com antecedência com esses jovens. Depois, esses jovens foram levados nessas empresas. Então, até eu fui junto, eu acompanhei esses jovens nas empresas. E foi muito interessante, porque as empresas grandes, elas têm uma cota também para atingir, para empregar esses jovens com deficiência. Então, foi muito interessante nossas visitas, porque os empresários levavam os nossos alunos e todos nós que estávamos juntos para conhecer toda a infraestrutura da empresa. E depois, no final da visita, até foi assim, eu gosto até de falar, porque o nosso empresário Júnior do Freguasta, ele deu uma aula para os nossos alunos falando sobre o meio ambiente, o que a empresa precisa fazer para conservar o meio ambiente. Então, foi muito interessante. E nós tínhamos um aluno lá que ele sempre falava para mim, diretora, eu quero trabalhar, eu não quero mais ficar vindo para a escola, eu quero trabalhar. E eu falava para ele, calma, você não tem 18 anos ainda. E nesse dia, ele não tinha ainda 18 anos, mas nós o levamos. Aí falei pro Júnior que aquele menino queria muito trabalhar, que era o sonho dele. O Júnior, na hora, se comprometeu com ele. Falou, a hora que você completar 18 anos, você vai vir trabalhar aqui. E lá está ele hoje, trabalhando, e muito querido menino, inclusive já até comprou um carro com o seu salário. Olha só que interessante. É uma questão de dar, né, uma dignidade às pessoas, né? E realmente é onde acontece a inclusão, né? Parabéns aí então ao Júnior, né, por essa iniciativa, né? Uma satisfação mesmo saber de uma história dessa, né, Éder? No Lático também, o Valtinho,
Também tem alunos nossos lá que trabalham lá com ele. Parabéns às empresas, mas também parabéns à PAI e à professora por ter oportunizado isso aí para o pessoal. Ainda na linha da política, já viu que minha voz está sumindo, mas agora a gente partindo para uma questão que eu acho que é um tema bem espinhoso, bem caudulento, vamos dizer assim, que é a questão da corrupção. Né? Que a gente já está acostumado, meio que socialmente, a ver que corrupção e política, o pessoal entende que é algo meio intrínseco. Então, para a gente tentar tirar isso, né, eu gostaria de saber quais seriam as propostas ligadas para aumentar a transparência na gestão pública. E eu acho também que muito dessa ideia de corrupção estar ligado à política é porque o povo não participa e não sabe como que é. Então, além da questão de proposta... o papel do vereador, né? E não sabe o papel do vereador. Acho que é muito disso. Então, tipo assim, além da questão da gestão pública, né, tipo assim, a transparência, o que pode ser feito para que o povo participe da política? Quais seriam essas duas propostas, vamos dizer assim? Sim. A respeito da transparência, eu sempre fui muito dura, muito rígida nessa questão. Até quando eu estava lá na direção, que nós fazíamos as promoções, a gente fazia o balancete final da promoção, e eu tinha o hábito de fixar esse balancete lá no edital da prefeitura, lá no clube de serviço, no nosso edital da escola, para que toda a população tivesse acesso ao balancete daquela promoção. E eu sempre tive comigo que é um jeito de mostrar para a população como é que se presta conta, como é que se faz, porque nós recebemos muitas doações e a gente precisava prestar conta. Sim. Na política não é diferente, nós temos que ser transparentes. Então, por exemplo, ali enquanto vereador, o vereador é um representante do povo. Sim. Ele tem que estar sempre em contato com a população, não só na época de campanha, ele tem que estar nos bairros, ele tem que estar ouvindo a população. E então ele tem, assim como hoje eu tenho vários contatos, tenho listas de transmissão, tenho o Instagram, tenho o Facebook, eu não estou sempre em contato com a população, continuar com essa proposta de colocar para a população o que eu estou fazendo. Justificar, né? Quais os projetos que estão sendo desenvolvidos, quais que estão para ser aprovados, para ser votados, e ainda perguntar para a população se aquele projeto deve ser aprovado ou não. Sim. E depois voltar com a população e dizer, eu votei a favor por isso e por isso, por isso, ou eu votei contra por isso e por isso. Sempre dá justificativa. Então a gente tem que dar uma justificativa para a população que estão me acompanhando. Essa é a minha obrigação enquanto vereadora, caso Certo. eleita. Não, é interessante, né? Quando a gente fala de corrupção também, né, já serve de um alerta para você que está aí nos assistindo, você que é do Cruzeiro do Oeste. Eu sei que o nosso país está condicionado a muitas questões, né, como compra de votos e etc., mas saiba você que não é o papel do vereador este. O papel do vereador é fiscalizar. Então, as propostas que o vereador coloca, claro, vai passar também por um processo que não depende só de um vereador, depende de vários que estão ali, né? Então, você que na hora que vai votar aí tem que ter um pouco de consciência sobre essa situação. Você está votando no indivíduo para que ele lute, para que no futuro não seja uma coisa paliativa e para que no futuro você consiga ter mais acesso, mais coisas, mais benefícios para a sua vida como cidadão. Então, vereador não está ali para te dar uma cesta básica, vereador não está ali para pagar gasolina para você, para te facilitar na hora de um tratamento na questão da saúde, né? Vereador não está para isso. O vereador está ali para legislar, né? Ou seja, ajudar na formulação de leis e fiscalizar o executivo, né? Que é o prefeito, a prefeita, quem estiver ali no poder público. Então fica aí essa dica aí, essa informação para você aqui do Aventuras Cafeinadas. Professora, então agora, falando justamente nessa questão de saúde, agora a gente queria pensar nesse viés, a questão da saúde, a saúde para a população de Cruzeiro do Oeste. Quais são suas propostas para melhorar, então, a infraestrutura das unidades básicas de saúde? Quais são suas propostas, então, para a questão da saúde infantil e materna na cidade de Cruzeiro do Oeste? Né? E
finalizando esse compêndio de perguntas, né, que depois a gente vai esmiuçando pouquinho a pouquinho, sobre a sua proposta para aumentar o acesso, né, da população para ter médicos especialistas, cardiologistas, né, como cardiologista, neurologista, pediatra, né? Quais são as suas propostas, professora? Então, Ângelo, a minha proposta a primeira é a mesma que a da educação. Porque no município, ele tem que investir 15% do orçamento do município na saúde. Esse é o mínimo. Ele pode investir mais, não pode investir menos. Então, 15% eu ainda acho pouco, porque a saúde tem uma demanda muito grande. Né? Então, eu tenho ouvido muito eu estou visitando muitas famílias, inclusive famílias da APAE, famílias amigas dos meus amigos, eu estou visitando muita gente mesmo. E eles falam muito sobre a saúde. Eles pedem, Tereza, olha, o que nós precisamos na saúde? Nós precisamos de reforma nas UBSs, nós precisamos de construção de novas UBSs, nós precisamos de agilidade nos exames, nas consultas, nós precisamos de um hospital novo que atenda com especialidades, que não atenda só pelo SUS, que atenda que o cardiologista, que o neurologista, que o pediatra esteja lá, enfim, todas as especialidades que tem no município. E eles pedem também que atenda por convêniozinho particular. Tá? Porque muitos têm Unimed, tem condições de pagar uma consulta, mas tem que vir para um centro maior para poder ter acesso. Então, isso é a população que está pedindo. E o que o vereador tem que fazer? Ele tem que ouvir a população e levar a proposta, levar as indicações para a prefeita. Certo. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. E a gente percebe mesmo que há necessidade muito já foi feito. Muito já foi feito. Mas tem muito que fazer ainda. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. E exigir, no mínimo, os 15%. Legal, interessante. E nós temos um deputado forte, que está sempre oferecendo ajuda, está sempre participando da cidade, ele mora lá, nós temos que aproveitar o momento. Correto. Eu sei, minha avó já está desaparecendo, o papo tá bom, a gente teria até mais demandas, né? Questões de saneamento básico, iluminação pública, asfalto, tal, mas também nós temos uma coisa chamada tempo. Exatamente. Né? E temos o horário do almoço. Né? Então, eu acho que esse corte de... A gente ficou 1 hora, hein? Esse corte de 1 hora, que foi o nosso bate-papo aqui, já deixou visível para a galera, né? As propostas, as ideias, quem é a professora, né? Sempre aquela ideia que a gente fala aqui, não é... Quando a gente propõe um viés desse lado, no Aventuras Cafeinadas, é que às vezes a pessoa bate o olho, só vê a foto lá e tal, mas não sei nem quem que é, nunca vi, nunca ouvi. Então a ideia é essa, é deixar, né? E também, brincadeira, né? Dar voz, né? Entendi a ironia, tá? Palhaço, tá? Acontece, né? Então, primeiramente, a gente queria fazer mais perguntas, mais bate-papo, Marcelo, mas o tempo demanda, né? Então, primeiro eu queria agradecer a professora, né? A disponibilidade, ter vindo para cá, né? Imagino como a senhora comentou numa das respostas, né? Visita bastante família, tem bastante compromisso, então dispor do tempo para vir para cá. E 20 cruzeiro, que é difícil pra caramba, né? Eu sei disso todo dia. Então, assim, gostaria, né, como último momento, aquelas famosas considerações finais que existem nos debates, né? Então, falar, né, considerações finais, deixar as redes sociais, ou eu não sei como é que é essa parte para manter o contato, para quem quiser conhecer mais, quem quiser entrar e tal, da senhora, tá? E de antemão, da minha parte, já agradecer, tá? A essa maravilhosa conversa, foi muito bom. Só desculpa pela voz, que a voz não... Eu não consigo controlar isso. Mas obrigado, senhor.
Olha, professores, eu tenho muito a agradecer vocês por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui. Quero muito agradecer. Foi um prazer estar aqui. Foi mais fácil do que eu imaginava. Eu não vi a hora passar. Só, bem tranquilo. Não vi a hora passar. Achei que ainda faltava uma meia hora, mas não, já terminou. E eu quero deixar aqui registrado o meu compromisso, então, com a população, de sempre estar trabalhando em prol da população. Eu moro numa cidade praticamente que eu nasci, né? Com 20 dias estou lá, nunca mudei de lá. Sou pioneira no município e deixar aqui registrado esse meu compromisso. Assim como sempre trabalhei em todos por onde eu passei, com muita seriedade, com muita transparência, e eu quero deixar aqui registrado esse meu lado, transparência, de compromisso, de seriedade no trabalho. E me acompanhe nas redes sociais, é @TeresaLoução. Vocês vão me encontrar vídeos onde eu conto toda a minha história, desde quando nasci até o presente momento. E o meu telefone também, 449-9994-8624. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Primeira que deixa o telefone. Justamente. Um grande abraço a todos vocês. Gente do céu, você vê só, não tem medo não. Não. Olha só, galera, depois eu vou deixar lá na descrição, postando ali tal, no YouTube, tá, pessoal? Para quem quiser ver lá, aí vai ter os links lá, né, que a professora falou aqui da lei, o número do telefone, o Instagram. Então, para quem quiser seguir, ver de novo o episódio do Aventuras Cafeinadas, e nós vamos ficando por aqui hoje, né? Acho que o Julião aqui vai trazer o nosso prato aqui, vamos ver se ele vai daqui a pouco, mas enquanto isso, galera, mais uma vez peço para você encarecidamente, cara, se inscreve no nosso canal no YouTube, @Aventuras Cafeinadas, ou digita lá na barra de pesquisa, Aventuras Cafeinadas, dá seu like lá depois nos vídeos, assista, tem muitos episódios interessantes lá, e também segue a gente no Instagram, @Aventuras Cafeinadas. Nós temos o Instagram também aqui do Divina Ceia, @Divina Ceia Umuarama. Pessoal, é isso aí, né, Éder? Nós estamos aqui, deixa eu ver se o Júlio vê. Belezinha? Deixa eu ver se ele vai ver. Vocês vão chegar aqui, dá tempo de chegar o prato, mas depois a gente posta uma foto ali, né, certinho do prato. Nós ficamos por aqui, uma satisfação, até o próximo. Outra coisa, antes de falar aqui até o próximo Aventuras Cafeinadas, nós temos agora o período de férias, né, Éder? E aí, nós teremos ali no próximo Aventuras Cafeinadas, semana que vem, um bate-papo meu e do Éder, tá? Nós não estaremos aqui no restaurante Divina Ceia. Nós vamos bater um papo, o Éder vai estar lá na casa da mãe dele, onde fica mesmo, Éder? Maravilhosa, digníssima, Santa Fé do Sul, interior do estado de São Paulo. Olha só o prato. Olha o prato, olha o prato, olha o prato. Bonito pra caramba. Que lindo. Excelente e gostoso. Então, até mais. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau, galera.